Olá, torcedor santista, seja muito bem-vindo ao canal Direto da Vila. Aqui você sempre será respeitado, recebendo notícias verdadeiras e confiáveis todos os dias. E para fortalecer o canal, não esqueça de se inscrever, não custa nada, é de graça, e ativar o sininho de notificações. Em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Santos empatou com o Botafogo em 2-2 nesse domingo na Vila Belmiro. Os gols do Santos foram marcados por Marcos Leonardo aos 23 minutos do primeiro tempo e aos 35 minutos do segundo tempo. O Botafogo buscou empate com gols de Tiquinho Soares aos 38 minutos e Adrielson aos 41 minutos do segundo tempo. Os melhores jogadores da partida foram os estreantes Jean Lucas e o centroavante Marcos Leonardo. O Santos até que fez uma boa partida diante do líder do campeonato, mas novamente relaxou após abrir vantagem de 2-0 e permitiu a reação do Botafogo. Repetindo os mesmos erros das outras partidas, o Peixe viu a vitória escapar em apenas 3 minutos, com falhas e desatenção da zaga. Agora o time santista volta a campo no sábado, dia 29, às 16 horas, fora de casa, diante do Fluminense. O empate deixou o Santos com 17 pontos ganhos, a apenas 3 pontos de diferença do Bahia, o primeiro time na zona da degola. Veja a seguir a entrevista completa de Paulo Turra após o empate contra o Botafogo. Paulo. Boa noite. Boa noite. Aqui na frente. Opa. Tudo bem? Bruno Gilfrida, do GE. Talvez antes do jogo, se oferecessem um empate para a torcida do Santos, talvez mais da metade aceitasse, né, como um bom resultado diante do líder do campeonato, que não perde há muitos jogos. Mas diante das circunstâncias, o quanto esse resultado de hoje pesa no teu trabalho para recuperar também a questão psicológica dos jogadores do Santos? Obrigado, Paulo. Boa noite, Bruno. Lógico que nós não estamos felizes pelo contexto do jogo, né, que aconteceu, principalmente pela situação dos 2 gols que nós tomamos em um intervalo de 4, 5 minutos no final. Porém, dentro desse processo aí que nós viemos conversando, que o clube se encontra nesse tempo todo, e dentro da partida que nós fizemos hoje, eu tenho que, como líder, como treinador da equipe, eu tenho que parabenizar os nossos jogadores. Como tu falou, né, se no início fosse proposto esse um ponto, com certeza a maioria dos torcedores aceitariam. Então, dentro desse processo que nós estamos, que não é um processo para qualquer um, que é um processo muito doloroso e que não vem de num estalar de dedos, fizemos uma boa partida contra o líder do campeonato, e não é o líder por 1 ponto, 2 pontos, é um líder que está 12, 13 pontos na frente do segundo colocado. Os nossos jogadores lutaram, duelaram, brigas individuais ganharam na sua maioria, e fizemos 2 gols onde que durante a semana nós trabalhamos bastante isso. Então, lógico que o empate, pela circunstância, a gente, lógico que poderia ter, mas eu tenho que parabenizar ele. Temos um longo campeonato pela frente e foi aquilo que eu falei para eles. Nós mantendo esse nível de jogo, nível de métricas, com certeza a gente vai sair da situação e vai brigar por algo maior. Turra, boa noite, como vai? Tudo bem? Seu time teve uma partida muito consistente até o minuto 81, quando o Marcos Leonardo faz 2-0. O Botafogo tinha criado uma única chance, que o João Paulo logo depois se contundiu, mas fez uma ótima defesa. Defensivamente, ofensivamente o Botafogo não fez quase nada, chutes longos, cabeçadas para fora. E ofensivamente, embora o Santos tenha criado tanto, tinha 1-0 tranquilo, quando faz 2-0, mata. Você já conseguiu entender o que aconteceu do 81 para frente, tanto no campo como na conversa com seus jogadores aí no vestiário? Na conversa, boa noite. Na conversa com os jogadores no vestiário, eu não toquei nessa situação, porque eu, como treinador, e de todo o contexto, eu tenho que valorizar esse empate, essa dedicação que eles tiveram, esse comprometimento e o futebol que eles tiveram. Tenho certeza que o torcedor do Santos hoje está orgulhoso. Essa questão, eu acho que é muito mental, sabe? É uma questão que tu está numa fase difícil, e aí tu faz 2-0 no líder do campeonato. E aí tu dá aquela piscada de olho, né? E o líder do campeonato não é líder à toa.
e aí tu dá aquela baixada de guarda, perde um pouquinho da concentração e toma o baque. E aí quando tu toma o primeiro gol, automaticamente o que acontece? Vem toda aquela carga novamente que a gente não precisa falar assim, mais uma vez. Então, esse é o processo, e por isso que eu falo para todos que eu tenho a oportunidade de conversar, e principalmente com os jogadores. Esse processo é de convicção, esse processo é de trabalho, esse processo é de intensidade, e eu virar a chave, essa chave ela vai virando. Mas o que nós temos que ter é a nossa identidade para virar essa chave. E hoje o Santos, no jogo de hoje, demonstrou essa identidade. Turra, boa noite, tudo bem? Kaique Silva, da Rádio Transamérica. Boa noite, Kaique. Nos 2 últimos jogos aqui em casa, né, na Vila Belmiro, contra o Goiás e hoje contra o Botafogo, em momentos de adversidade o Santos oscilou bastante. Em 2 momentos acabou sofrendo um empate, conseguiu a vitória contra o Goiás e hoje não. Acabou cedendo o empate. O fator psicológico, dos diversos diagnósticos que você fez desde que chegou ao Santos, o fator psicológico é o principal nesse momento para não acontecer esse tipo de oscilação em um espaço curto de tempo? Sim, isso é um processo também que nós estamos dando muita atenção no dia a dia com os atletas, só que nós temos que cuidar para não virar mais uma neura na cabeça deles, porque eles são seres humanos e são passíveis de todos os processos e ficam sensibilizados com a situação. Nesse momento, sinceramente, desses 2 jogos que tu falou, o que eu, como treinador e dentro da nossa realidade, o que eu prefiro salientar? É que nós, no primeiro jogo que nós fizemos em casa, nós temos ganho 2-0, tomamos 2-1, fizemos 3-2, tomamos 3-3, e no final, no apagar das luzes, nós conseguimos o gol da vitória. Hoje, nesse processo que nós saímos ganhando 2-0, com um jogo convincente, dentro da proposta que tivemos, nós tomamos um empate. E eu prefiro valorizar para eles, porque nós conseguimos, ao final, porque daí depois que nós tomamos o segundo gol, nós realmente nos abatemos bastante. E aí eu prefiro valorizar que nós conseguimos sustentar o empate contra o líder do campeonato. Então, os dois jogos, eu prefiro ver por essa situação. Poderíamos ter mantido as vantagens que nós construímos durante o jogo com mais intensidade, mas, porém, eu tenho que salientar que nós conseguimos manter os resultados na primeira vitória, buscar a vitória no final e hoje manter contra o líder do campeonato. Para esse lado psicológico dos nossos atletas não ficarem mais afetados do que eles já estão. E vale ressaltar, aqui não tem ninguém coitadinho, né? Bem pelo contrário, somos profissionais, todo mundo tem os seus devidos deveres, mas somos seres humanos, então a gente é passível de toda a questão mental. Então, hoje, aqui, eu tenho que salientar o que aconteceu. Professor, boa noite, tudo bem? Jordana Araújo, Rádio Band News FM. Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre a variação tática hoje do Santos. O Santos habitualmente estava usando um 4-3-3, né, com o meio-campo mais exposto, e hoje a gente percebeu uma variação com a entrada do Jean Lucas, a gente percebeu a participação dele, principalmente na primeira jogada, do primeiro gol do Marcos Leonardo, passa pelos pés dele a jogada. Eu queria que você falasse sobre essa sustentação de meio de campo, que é um problema do Peixe nos últimos jogos, né? O Santos não tinha criação e também tinha uma certa dificuldade de marcação por ali. Gostaria que você falasse sobre isso, sobre o que você pensou para o jogo de hoje a partir dessa formação e, claro, da importância do Jean Lucas para a partida de hoje. Obrigada. Boa noite, Jordana. O Jean Lucas, primeiro, é um jogador que quis estar no Santos, quis voltar para o Santos. E isso já é muito importante. O prêmio dele hoje foi ter feito um grande jogo, na minha opinião. E ele só saiu por causa que ele está um tempo sem jogar. Eu acredito que deva fazer desde a pré-temporada. E ele só saiu porque ele estava exausto mesmo, muito exausto. Deu muita qualidade para a nossa equipe, com e sem a bola. E dentro do que nós pensamos, porque eu conheço o Botafogo porque eu já tinha enfrentado ele 3 vezes pela equipe anterior que eu estava. Com o deslocamento do Lucas Lima do meio para o lado direito nosso, ele com a bola tinha a incumbência de fazer a superioridade por dentro, para nós termos essa superioridade de 4 contra 3.
por dentro. E eu acredito que o Lucas Lima, desde que eu estou aqui, mas eu posso estar enganado, e vocês podem me corrigir, acho que deve ter feito uma das melhores partidas do ano pelo Santos, taticamente e individualmente. Então, assim, pensamos o jogo muito em cima das características da nossa equipe e também em cima do que eu já conheci, nós conhecíamos do nosso adversário, que é o líder do campeonato. Então, eu acredito que fomos muito bem, mas, acima de tudo, eu posso ter ideia. Eu tenho que ter o convencimento durante a semana para que os jogadores comprem essa ideia do jogo específico. Eu sou um treinador que eu trabalho, não espero para trabalhar no penúltimo dia, no último dia, a ideia do jogo, do adversário. Eu trabalho durante toda a semana, com vídeos e com ações propriamente dentro do campo. Então, hoje, eles, com a bola e sem a bola, eles estiveram num padrão muito, muito, muito próximo de excelência. E vou mais, e é aquilo que eu sempre falo para eles, vale para entender o contexto dentro disso aí. Hoje, equipe do nível do Santos, métricas. Se não bater durante um jogo mais de 105 quilômetros, toda a equipe fica muito, muito distante de jogar bem e muito distante, consequentemente, de uma vitória. E hoje a nossa equipe, com certeza, bateu muito mais de 105. Pode ter sido 110, 112, mais ou menos. Então, é todo um contexto que nós temos que nos preocupar e priorizar. Então, essa questão hoje, taticamente e sem a bola, nós somos muito bem. Turra, boa noite. Felipe Cardoso, Esporte por Esporte. Realmente a equipe jogou bem durante 80 minutos, muito bem. E aí nos últimos 10 minutos, novamente o Santos sofreu gol. Novamente o Santos sofreu mais de um gol, né? Queria que você explicasse o que está acontecendo com a defesa do Santos, né? Sei que o Dodô acabou de chegar, ainda está se adaptando, entrosamento. Mas o que tem acontecido com a defesa do Santos e em meio à janela de transferências aberta? O quão urgente é uma contratação de um zagueiro para você? Obrigado. Boa noite, Felipe. Sim, nós soubemos, isso tu acabou de falar, que nós estamos tomando muitos gols. Hoje nós fizemos o segundo gol, acho que 3 minutos depois, né? 3 minutos depois nós tomamos o primeiro gol da equipe adversária. Lógico que todo mundo sabe que nós precisamos de reforços, né? O Gianluca é uma prova disso, o Dodô. E o Dodô, inclusive, quando nós tomamos o gol, já não estava mais no campo. Mas a gente sabe que nós estamos carentes de jogadores, não só na defesa, mas hoje eu tenho que valorizar muito o que eles fizeram. Lógico que, como eu falei, estamos, entre aspas, tristes pela maneira que nós conquistamos esse empate, mas ao final eu tenho que valorizar e enaltecer muito a entrega dos nossos jogadores. E pode ter certeza de uma coisa, Felipe, e eu falo para todos vocês aqui, todo jogo, se nós estivermos do nível que nós estamos hoje, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que essa fase difícil que o Santos está tendo vai ser deixada para trás. Vai ser deixada para trás. Essa é a identidade que nós estamos à procura e que a gente treino, jogo a jogo, a gente está fazendo muito com os jogadores para que eles entendam e saibam que hoje no futebol moderno tem que correr muito sem a bola e com a bola tem que jogar. Boa noite, Paulo. Ademir Quintino, Rádio Energia 97 FM. Meus colegas que antecederam já perguntaram bastante do jogo, vou fazer um questionamento fora da partida que acabou de se encerrar. Até para acabar com qualquer tipo de especulação, existe alguma possibilidade da reintegração do Soteldo no grupo principal do Santos? Não vou entrar na parte disciplinar, que você é o comandante, se você quiser expor alguma coisa, fica à vontade. Porque o Santos despendeu de um valor financeiro muito grande para as condições do clube, até porque já tinha efetuado a necessidade da compra dele, né? E é um jogador no aspecto técnico que poderia colaborar com a equipe. Essa é a primeira questão. E a segunda, o Gabriel Inocêncio, você conta com ele para a lateral direita, para a esquerda, e eu te faço esse questionamento, porque hoje ele entrou pela canhota, né? O Santos até teve problemas lá no primeiro gol que sofreu do Botafogo pelo lado direito.
Se você conta com ele para as duas laterais ou especificamente para uma delas. Muito obrigado. Boa noite, Ademir. A questão do Soteldo, isso eu não me pronuncio, porque quem tem que se pronunciar, se tiver que se pronunciar, é a direção. A questão do Gabriel Inocêncio, ele é um bom jogador. Quando eu cheguei aqui, ele estava jogando pelo lado esquerdo, e hoje, nessa situação, eu coloquei ele porque o Dudu sentiu câimbras, e ele foi bem. Ele foi bem, é um jogador que tem muita força, é um jogador que, acima de tudo, ele tem vontade. Quando eu cheguei aqui, 2, 3 dias depois, ele falou assim: professor, pode contar comigo, que eu quero ajudar muito esse processo do Santos. E durante os treinamentos e dos jogos, inclusive hoje, quando ele entrou, ele me dá o retorno para que eu possa ter, hoje no caso, ter optado por ele, porque o Kevinson, porque é um jogador que também que é da base, e é muito bom jogador também, mas é uma característica diferente do Gabriel. Então, assim, o Gabriel é um jogador que eu conto, e eu sou um cara... Conto para a direita, conto para ele para a direita, porque ele é destro, né? Mas ele deu muito boa conta do recado, não só hoje, como também no jogo que eu vi ele jogando contra o Flamengo aqui, né? Que foi isso. Ele foi muito bem. É um jogador, ele é jovem, tem força, tem velocidade, é um jogador bem interessante que está nos ajudando. Turra, boa noite, Wagner Frederico. Eu queria que você falasse sobre a evolução do time, que houve, sim, né, uma clara evolução, apesar da bobeira no final, né? Houve uma clara evolução da equipe. A que você atribui principalmente essa evolução? A mudança do esquema? Qual foi o fator principal para você? A entrada do Jean Lucas, que é um jogador que claramente dá um acréscimo técnico muito grande à equipe, a mudança do esquema ou a postura dos jogadores que hoje, como você bem disse, tiveram muito mais intensidade, marcaram muito mais perto da bola, né? Foi um time muito mais intenso. Qual foi o fator principal determinante que provocou essa evolução da equipe? E uma segunda pergunta, se você permitir: quantos jogadores, você falou que o Santos continua ainda precisando de contratações, quantos jogadores você espera ainda para esta janela de transferência? Boa noite, Wagner. Nós estamos esperando de 3 a 4 jogadores para acrescentar qualidade ao nosso plantel. A questão especificamente do jogo e desse momento, eu me reporto aos 26 dias que eu estou aqui, juntamente com a comissão técnica, em termos de evolução. E durante os trabalhos, essa evolução, a prova nossa é no jogo, né? Mas durante os trabalhos semanais que nós estamos fazendo, e não só, e não é só lá dentro das 4 linhas, todo o contexto, eu acredito que já evoluímos bastante. Porém, o que eu deixo claro sempre, e eu não tenho receio nenhum em falar para vocês, hoje, time que não está disposto a correr, a se entregar, a ter intensidade, encurtar, sem a bola, ser um time compacto, ser um time que se defende bem, independente se for por encaixe ou se for zona, mas quando a bola bater do lado ou do seu, tem que encurtar. Eu não acredito que o futebol faça um time vencedor nesse aspecto. E estou falando de time do nível do Santos. E durante os treinamentos aí, que são 4 semanas, 3 semanas e pouco que nós estamos aí, mais de 3 semanas, os treinamentos vêm evoluindo bastante, vem bastante nisso aí. E nós estamos, as métricas da semana, nós também estamos evoluindo. Fazíamos tanto, hoje, na próxima semana já vamos fazer mais 10%, porque é através dos treinamentos que tu, dentro do campo, tu consegue suportar uma exigência como, por exemplo, hoje nós tivemos. Hoje nós tivemos um jogador que bateu quase 11 km por jogo. Quase 11 km. E de intensidade quase mais de 1000. Então, assim, é isso que nós temos que ter. E para se jogar num time de alto nível, como é o Santos, e para se jogar, para disputar competição, para ganhar, não acredito que seja diferente. Tem que fazer.
Tem que ter pulmão, tem que ter músculo, tem que ter força, tem que ter vontade, tem que ter intensidade para suportar. A qualidade vem. Qualidade são jogadores que estão aí. Agora, se tu não tiver tudo isso, eu não acredito que um time do nível do Santos consiga resultados que merece ter, né? Que é a parte de cima da tabela, lutar pelos primeiros lugares. Paulo, boa noite aqui, lado esquerdo. Felipe Melo, da Rádio Bandeirantes. Eu queria que você falasse... Vamos lá? Eu queria que você falasse, Paulo, sobre o ambiente do Santos. Existe algum jogador com problema de relacionamento com você, fora o Soteldo? E o que mudou do Paulo Turra agora, né, assumindo o Santos, depois do trabalho do Odair Hellmann, em relação à rotina, que talvez os jogadores não ficassem satisfeitos com esse método de trabalho seu? Boa noite, Felipe. Eu me arrisco aqui a fazer uma aposta com vocês, se vocês me trouxerem, ou se vocês tiverem uma informação de que o nosso ambiente no Santos não é bom. O nosso ambiente do Santos é muito bom, mas é muito bom. Como eu falo, juro para o meu pai e para minha mãe que já estão lá no céu. O nosso ambiente é muito bom e vai ficar ainda melhor. Cada dia vai ficar ainda melhor, porque nós temos uma comissão técnica que eu trouxe e junto com a comissão técnica que aqui está, junto com o staff, junto com os grupos de colaboradores que eu estou falando só do CT lá, né, porque é onde que nós trabalhamos, que são espetaculares, as tias da cozinha lá, as tias que cuidam da limpeza dos nossos quartos lá, os seguranças, o nosso ambiente é espetacular. Então, através disso, através do ambiente que a gente cria no dia a dia de treinos, que a gente cria no dia a dia das concentrações, isso vai fortalecendo e isso faz parte do processo de colocar o Santos onde que o Santos merece estar. Então, o nosso ambiente é muito bom, mas é muito, muito, muito bom. Jogadores que estão a cada dia assimilando mais a nossa metodologia de trabalho, se envolvendo muito nesse processo, se interessando muito nesse processo, e com a chegada de colegas para darem ainda mais qualidade para eles, a gente está no caminho. E a outra pergunta? Sim, sim. O nosso ambiente é muito bom, não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. Paulo, boa noite. Aqui do seu lado direito, Felipe Camargo, de olho no peixe. Você vai ter mais uma semana para trabalhar, vai ter o jogo do Fluminense. Não sei se você estabelece isso também como um desafio, né? Conseguir fazer com que o Santos possa ter uma performance melhor jogando como visitante, jogando no estádio com torcedores, que é algo que aparentemente parecem que alguns jogadores ainda sentem quando existe essa pressão externa dentro do elenco do Santos. Eu não sei se isso é algo que você tem trabalhado e serve como um desafio também, depois das derrotas para Cuiabá e São Paulo, e de que maneira você tem trabalhado essa reta final de turno, se você tem, de alguma forma, tentado estabelecer metas. Faltam mais 3 partidas, Fluminense, Atlético em casa e o Fortaleza fora. Boa noite, Felipe. Metas, nós trabalhamos jogo a jogo, né? E lógico que esse é mais um dos desafios de dar uma consistência para o Santos também fora de casa e conquistar vitórias e pontuar fora de casa. É um jogo difícil contra uma equipe que joga muito particular, né? Como essa líder que nós enfrentamos hoje, que o Botafogo tem um jeito muito particular de jogar, muito vertical, com jogadores muito fortes que estão sempre atacando espaço, que são bons nos duelos e têm muitas movimentações, e a do Fluminense também. A partir de terça-feira nós vamos trabalhar, temos um dia menos de trabalho, mas dentro desse processo que nós viemos trabalhando há 26 dias, e principalmente hoje, especificamente com essa performance que nós tivemos durante 98% do jogo, do jogo, eu acredito que esse é o caminho. E mesmo nós jogando fora de casa, com a torcida adversário presente e a nossa não, mas nós podemos sim chegar lá contra o Fluminense e fazer um belo jogo, sermos agressivos sem a bola, encurtarmos o que tem que encurtar, marcarmos, duelarmos e quando tivermos a bola, jogar e fazer os gols. Boa noite, Turra. Sou Giovanni Afonso do Varanda Futebol Debate.
Turra, muito se foi questionado na última semana sobre o trabalho de Paulo Roberto Falcão no Santos Futebol Clube, principalmente com o que aconteceu no Morumbi, quando ele foi flagrado assistindo a partida de Wimbledon, antes do clássico contra o São Paulo. O que faz, gostaria que você esclarecesse para os torcedores que nos acompanham, o que faz Paulo Roberto Falcão no Santos Futebol Clube e qual é a ajuda que ele te dá no seu dia a dia? Muito obrigado. Tchê, tu é novo, né? Que idade tem? Minha primeira coletiva. Oxa, e já veio com uma, com uma pergunta, tá bem preparado. É porque eu acho que é uma dúvida muito grande do torcedor. De que forma o Paulo Turra te auxilia no seu dia a dia? Paulo Turra me auxilia bastante, cara. Não, o Paulo Roberto Falcão é um grande nome, está no Santos. Se ele estivesse no Santos não fazendo nada, ele não estaria mais, entendeu? Então, dentro disso, nós somos uma equipe. O Santos é uma equipe com seu presidente, com a sua direção, com seus colaboradores, com seus atletas, e todo mundo tem a sua parcela de contribuição para que o Santos possa evoluir, melhorar nessa situação. O Paulo Roberto Falcão é um nome consagrado no futebol mundial e dentro do conhecimento dele, que ele foi contratado, ele está fazendo o seu papel. Turra, tudo bem? Guilherme Nápoles, Rádio Jovem Pan. É inegável que até os 80 minutos a defesa do Santos fez um jogo quase que impecável. Muito por conta do João Paulo. Quando não tem torcida é mais fácil de ver o diálogo entre eles. O João Paulo mandando e desmandando na defesa do Santos, passando uma segurança muito grande. A partir da saída do João Paulo, a gente percebe o sistema defensivo um pouco mais apreensivo. Qual a importância do João Paulo para o seu sistema de jogo, para o trabalho que você quer implementar no Santos Futebol Clube? É muito importante. Desculpa. Boa noite, Guilherme. No momento que eu estou falando do João Paulo e ele saiu, temos o Vladimir, que também é um goleiro super experiente e que no dia a dia ele faz um trabalho espetacular. Ele é muito parecido com o João Paulo, assim, sabe? Lógico que o João Paulo, por ser capitão e por ser uma identidade muito forte com o Santos, ele é muito importante. Como tu falou aí, que não tem torcida, tu consegue ver, né, ele cantando a jogada, orientando. Esse é o papel do goleiro, e principalmente se tratando do João, é um papel do capitão. É um profissional muito bom, mas assim também como o Vladimir também, e como os outros guarda-redes, os goleiros que lá estão, mas especificamente sobre o Vladimir, que entrou no jogo hoje, são dois jogadores experientes, são dois jogadores que acrescentam bastante para o Santos de hoje. Professor Turra, aqui Douglas Araújo, boa noite. 12 gols em 4 jogos a defesa do Santos sofreu. Já chegou a ser a melhor defesa do campeonato. Eu vi que você utilizou ali o Alex, né, que é um dos poucos zagueiros canhotos que tem no futebol brasileiro. Você conhece bem da posição. Queria saber se é o calcanhar de Aquiles do Santos, o que fazer para estancar essa sangria que é a defesa do Santos, sendo que a maioria dos gols ainda vem pelo alto, são de cabeça. E se você pensa utilizar o Alex. Boa noite. Boa noite, Douglas. Sim, todos que aqui estão, prova disso que hoje eu coloquei o Alex. E vale ressaltar que até o gol que nós tomamos, que foi aos 84, o primeiro gol, o João Paulo, ou no caso o Vladimir, havia realizado apenas uma defesa, que foi um chute de fora da área, acho que foi, né? Mais nada. Então, assim, hoje o desempenho do nosso sistema defensivo, e quando eu falo sistema defensivo, não é só dos 4 zagueiros, do goleiro, bem pelo contrário, aquilo que nós falamos, com a bola joguem, sem a bola corram. Então, assim, todos têm que correr para marcar, para encurtar uma série de coisas. Eu penso sim, o Alex é um jogador canhoto, é um dos poucos jogadores, ele teve a oportunidade hoje, como já num outro jogo já teve a oportunidade o Luiz Felipe, e eu conto com esses jogadores aí. Eu acredito que quando fala-se muito também na bola parada, aérea, não é só os 2 zagueiros que estão ali, os 3, os 4 da defesa, são todos que estão ali. Hoje todo mundo marca, né? Os 10 ficam dentro da grande área praticamente, então todos têm sua responsabilidade. Mas é a questão do processo. Temos uma defesa que está sendo vazada, como tu falou, muito por cima. Também temos um ataque que mesmo assim está fazendo gols, né? Está fazendo gols. E essa a questão todo desse processo é a questão de ter um equilíbrio entre atacar e defender. E é através disso que nós estamos trabalhando, e é isso que vai fazer com que, tendo esse equilíbrio, é isso que vai fazer com que o Santos possa lutar
pela outra parte da tabela. Turra, oi. Queria te perguntar sobre a importância do Marcos Leonardo, que fez 2 gols hoje, mostrou muito oportunismo e chega a 6 no Campeonato Brasileiro, um jogador decisivo sempre para o Santos. Boa noite. É muito, né? É um jogador que, quando eu cheguei aqui, eu me lembro, nós falamos assim: fica tranquilo, não precisa ficar enlouquecido de correr para lá, correr para cá, porque a bola vai chegar até ti. Nós vamos fazer essa bola chegar até ti. E eu acho que nós estamos conseguindo. Ele está sendo muito profissional, está sendo muito, não só durante os jogos, mas também durante a semana lá no nosso CT, no nosso trabalho dia a dia. E a prova disso é que ele é um jogador que está dentro da área. Os gols que ele fez desde a nossa chegada foram todos gols dentro da área, todos os gols que a bola chegou até ele. E isso é muito mérito da equipe, do conjunto de trabalho que a gente está tendo. A prova disso é uma das provas que existe um trabalho de excelência se encaminhando, e ele é um cara diferenciado. Ele, como já falei em outra oportunidade do Vitor Roque lá no Atlético, o Marcos Leonardo hoje é um dos melhores, se não entre os 3, 4 melhores atacantes do futebol brasileiro. Não tenho dúvida nenhuma em afirmar isso. E ainda por ser jovem, né? Fim da entrevista coletiva. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. Bom, torcedor, é isso. O Santos nadou e morreu na praia. Após uma boa partida até os 36 minutos do segundo tempo, a equipe santista viu o Botafogo arrancar o empate em apenas 3 minutos. Novamente com falhas da zaga e desatenção e acomodação da equipe, após abrir 2 gols de diferença no placar, como já havia acontecido no jogo contra o Goiás. A saga contra o rebaixamento continua. E você aí, meu caro torcedor, o que achou desse vacilo do Santos diante do Botafogo, deixando escapar uma vitória certa? Deixe aqui seus comentários. Gostaríamos muito de saber sua opinião. E lembre-se, para continuar recebendo notícias verdadeiras e confiáveis do nosso querido Peixão, não esqueça de se inscrever no canal, é de graça, não custa nada, deixar seu like e clicar no sininho de notificações. Um grande abraço a todos.